Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é As plantas querem ser colhidas. Esta planta aqui, que está na minha casa, o nome dela é Ora Pro Nobis. Eu ganhei 2 mudas dela e plantei nesse vaso, porque segundo o que me disseram e depois segundo o que eu pesquisei também, ela é muito rica em proteína. E se a gente tem vontade de diminuir um pouquinho que seja a ingesta de carne vermelha, eu não sou vegetariana, mas eu gostaria de consumir um pouco menos de carne vermelha. Então, esta planta seria uma boa alternativa, além de todos os outros benefícios da saúde que ela traz. Mas faz muito tempo que eu ganhei essas mudinhas, na verdade faz mais de 2 anos. E ela já ficou embolorada, eu já salvei, uma vizinha minha já salvou ela de um fungo e depois não ia para frente. E olha, foi um longo processo, estamos aí com um pouco mais de 1 ano e para ela chegar nesse estágio em que ela está aqui. E uma amiga me disse, olha, de vez em quando você vai e pega umas folhinhas dela para consumir. E eu pensava assim, nossa, mas como que eu vou pegar umas folhinhas dela, sendo que ela nem encorpou, ela nem vingou direito, e eu vou ficar pegando folhinha? Aí sim que ela mirra de vez, né? Ledo engano, meus amigos. Quando eu comecei a seguir os conselhos dessa minha amiga e de vez em quando pegar algumas folhas, eu comecei a perceber que novas folhas nasciam. Vejam, essas aqui são folhas novas que nasceram 1 dia, 2 dias depois de eu ter colhido algumas folhas. E eu achei esse fato muito, mas muito interessante, porque aí eu fiz uma reflexão sobre o título deste vídeo, né? Que é as folhas, as plantas, elas querem ser colhidas. Então, quanto mais eu quiser que ela cresça e vingue, mais eu tenho que colher as folhas. E parece que tudo na natureza segue esse princípio, né? A começar, por exemplo, por aquela parábola do Novo Testamento, que é a parábola dos talentos, que um senhor de terras, tendo que se ausentar por alguns anos de suas terras, ele dispôs das melhores sementes que ele tinha para 3 servos diferentes, né? Então, para o servo 1, ele deu 30%, para o servo 2, 60%, para o servo 3, 100% das sementes que ele tinha, das melhores sementes. E ele disse que quando voltasse, ele gostaria de ter, então, o lucro daquilo que ele entregou para os seus servos. E quando ele voltou, o servo número 1, que tinha recebido 30% das sementes, devolveu 30% e disse, olha, eu fiquei com medo de perder tudo e eu enterrei, guardei essas sementes e tal, de um jeito que não estragasse, e eu tô aqui devolvendo exatamente o que o senhor me deu. E aí o senhor da terra disse, você não é um servo bom, é um servo mau. Você não aproveitou, você não lucrou com uma oportunidade de crescimento que eu te dei. Aí ele foi para o segundo servo, que tinha recebido ali 60% das sementes. E aquele servo falou assim, olha, eu guardei um pouco, mas fiquei com medo de perder, plantei outro pouquinho, colhi outro pouquinho, tá aqui, ó. Tô devolvendo para o senhor 80%. O senhor me deu 60%, eu tô devolvendo 80%. E aí o senhor disse, você não é um servo tão mau, porque você lucrou, você conseguiu multiplicar
algo que lhe foi dado, mas isso ainda não é o ideal. Aí ele foi para o terceiro servo que tinha recebido 100% lá, uma quantidade de 100 das sementes, e esse terceiro servo, ele plantou, ele fez lá, ele multiplicou as sementes e devolveu 200 sementes ou 200 talentos para o Senhor da terra. E o Senhor da terra disse: parabéns, você é um servo extremamente fiel e de confiança, e você merece receber cada vez mais, porque aquilo que você recebe, você sabe multiplicar. Então essa é uma parábola que nos ensina que todos os presentes que nós temos da vida, nós não podemos ter medo de perdê-lo, nós não podemos enterrá-lo, a gente tem que multiplicar. Essa é uma das nossas missões de vida, né? Então, se a gente tem um talento para as artes, a gente tem que desenvolver esse talento. Se a gente tem um talento para matemática, a gente tem que estudar, trabalhar com isso. Quer dizer, a gente não pode enterrar os nossos talentos ou ter medo de multiplicá-los. Essa é a lição. E então tem tudo a ver com essa plantinha, porque eu, com medo de tirar, pensando que ela ia morrer, ela não saía daquilo. Conforme eu tirava as folhas dela, mais ela crescia. Então é a vida dizendo que existe uma abundância em tudo que nos circunda e que nós devemos nos lembrarmos disso, nos apropriarmos dessa verdade. A verdade de que a vida é abundante, de que nós temos talentos muito pessoais, muito verdadeiros, e que nós devemos colocá-los em prática, né? Então, quem já viu pessoas que acham que nunca estão prontas para começar um trabalho? Estudam isso, estudam aquilo, estudam mais não sei o que, e nunca desenvolvem aquilo que estudaram, porque não se acham preparadas. Só que, se começasse a desenvolver, ainda que fosse de uma maneira muito pequena, o pouco que aprendeu, com toda certeza aquele pouco se multiplicaria. Por quê? Não sou eu que estou dizendo isso, é a planta que diz isso, é Jesus que diz isso, é a vida que nos ensina que existe uma abundância, que à medida do que a gente ganha, a gente tem que usar aquilo que a gente ganha. À medida que nós aprendemos, nós temos que ensinarmos. À medida que nós nos desenvolvemos, nós temos que também desenvolver. Ou seja, a gente precisa colocar em prática aquilo que já sabemos na teoria. Então, esta é uma lei da vida, parece ser uma lei universal, para nos nortear em momentos de incertezas, de indecisões, de medo, né? A possibilidade de lembrar desta abundância que permeia o universo e que nos instiga, que nos encoraja a usufruir, usar os nossos talentos, né? Quantas pessoas sabem cantar e morrem de vergonha e no entanto tem uma voz super afinada, ou sabem tocar um instrumento que é uma coisa belíssima e a pessoa, eu sei tocar, mas eu deixei para lá. Como deixou para lá? O que pode ser mais importante do que esse talento que você tem? Ou uma pessoa que tenha talento de falar, ou uma pessoa que tenha talento, dom de cura para trabalhar em algum serviço social, ou uma pessoa que tem talento de vender. A pessoa tem maior tino para os negócios e às vezes não se apropria disso. Para quê? Para construir uma riqueza, não apenas uma riqueza material, embora a riqueza material seja também muito abençoada por Deus. O problema não é o dinheiro, o problema é o uso que se faz dele, né? E muitas vezes a pessoa poderia estar construindo uma riqueza interna, inspirando outras pessoas, se sentindo mais segura, mais capaz, crescendo profissionalmente, espiritualmente, socialmente, culturalmente,
né? Então, fazendo uso destes talentos. Então, as plantas querem ser colhidas, da mesma forma que os nossos talentos querem ser colhidos também, eles precisam ser usados e eles precisam ser espalhados como semente no ar na primavera. Quem quiser, se inspire, aproveite para fazer também o seu próprio talento brilhar e quem não quiser, tudo bem, deixa o vento passar, deixa a semente morrer, não tem problema. Mas que existe uma abundância, que esta abundância quer nos mostrar que a vida funciona dessa forma e nos encorajar a darmos os nossos frutos, isto eu tenho certeza que existe sim. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês façam muito e um excelente uso das suas capacidades e dons naturais ou aqueles arduamente conquistados, não importa, que vocês possam usá-los sempre. Um grande abraço.